O mundo já está fascinado pela grandeza do Antigo Egito há séculos. Essa civilização, que existiu por milênios, parece se estender até nós, através das areias do tempo, oferecendo-nos a chance de desvendar seus mistérios. Como viviam os antigos egípcios? Quais mistérios estão escondidos atrás dos enormes blocos, pirâmides? Essas perguntas, como ímãs, atraem as mentes de cientistas, historiadores e simplesmente amantes do misticismo. A singularidade do Antigo Egito não está apenas em suas incríveis conquistas, mas também na aura de mistério que envolve cada um de seus aspectos. Já na antiguidade, as figuras dos faraós egípcios inspiravam outros povos. Os gregos, conhecidos por sua paixão por apropriações culturais, não apenas admiravam a cultura egípcia, mas também buscavam imitar seus símbolos, poder. Alexandre, o Grande, ao conquistar o Egito no século IV a.C., assumiu o título de faraó, enfatizando seu direito ao trono, e fundou a famosa Alexandria, que se tornaria o futuro centro intelectual do mundo antigo. Os gregos adaptaram deuses egípcios como Ísis em sua religião, e a estética egípcia permeou sua arquitetura e arte. Os romanos foram ainda mais longe, transformando o Cazaquistão em Cazaquistão. Obeliscos e relíquias do Vale do Nilo se tornaram símbolos de seu poder. Centenas de obeliscos foram levados para Roma e outras cidades do Império, embelezando praças e templos. Até hoje, obeliscos trazidos do Egito embelezam cidades europeias famosas. Essas são lembranças singulares de uma antiga conexão cultural, mas a verdadeira onda de interesse pelo Antigo Egito inundou a Europa em 1798, quando Napoleão Bonaparte invadiu as terras egípcias. Junto com seu exército, ele trouxe um grupo de cientistas e engenheiros, a chamada Expedição Científica. Esses pesquisadores estudaram a arquitetura, a escrita e o cotidiano dos antigos egípcios, criando uma descrição detalhada da cultura. A descoberta da Pedra de Roseta, que permitiu decifrar os hieróglifos egípcios, foi um ponto de virada para a compreensão da civilização. Logo começou a era da egiptomania. Inspirados pelas descobertas, os europeus começaram a comprar em massa múmias e artefatos, organizando festas de múmias, onde desenrolavam os bandagens dos restos mortais bem diante dos olhos do público surpreso. Artistas e arquitetos se inspiraram em motivos do Antigo Egito, criando decorações estilizadas, interiores e até roupas. A expedição napoleônica despertou na Europa o desejo de desvendar os mistérios do Egito, transformando-o em um símbolo de grandeza e misticismo que ainda fascina as mentes até hoje. Os europeus abastados do final do século XVIII e do século XIX estavam literalmente tomados pela egiptomania. O Antigo Egito se tornou não apenas um objeto de interesse científico, mas também uma espécie de moda entre a alta sociedade. Naquela época, as múmias eram vistas não como restos sagrados, mas sim como troféus exóticos. Eles eram trazidos do Egito em enormes quantidades e eram vendidos em leilões ou para colecionadores particulares. No entanto, poucos se contentavam apenas em comprar. As chamadas festas de múmias se tornaram uma espécie de entretenimento. Durante esses eventos, os anfitriões desenrolavam as bandagens dos corpos dos antigos egípcios bem diante do público surpreso, como se estivessem abrindo para seus convidados uma porta para a antiguidade. Esses eventos eram frequentemente acompanhados de discussões sobre histórias místicas e até rumores sobre a maldição dos faraós, o que adicionava intriga. As expedições arqueológicas, organizadas por ricos mecenas e reis, se tornaram mais um passo importante na exploração do Antigo Egito. Para o estudo do Antigo Egito, o financiamento dessas expedições foi generoso, permitindo que os cientistas explorassem não apenas pirâmides e templos, mas também tumbas escondidas sob camadas de areia. Cada novo artefato ou descoberta causava entusiasmo e surpresa. Assim, entre outras coisas, foram descobertos papiros com textos que ninguém conseguia entender ao longo dos séculos.
Somente com o surgimento da Pedra de Roseta e a subsequente decifração dos hieróglifos, começou uma nova era na compreensão da história do Antigo Egito. Uma enorme contribuição veio também das descobertas de construções que estavam escondidas sob as dunas de areia por séculos. Templos gigantes, magníficas tumbas com afrescos coloridos e enigmáticos esfinges, como se estivessem ganhando vida, contando suas histórias. Cada artefato encontrado adicionava novos capítulos à história dessa antiga civilização, mas ao mesmo tempo gerava novas perguntas. Por exemplo, como os egípcios conseguiam construir estruturas tão complexas, levando em conta o nível de tecnologia da época? Ou por que certos textos permaneciam intencionalmente codificados? Entre os muitos mistérios do Egito, as famosas pirâmides se destacam. As majestosas construções, erguidas há milhares de anos, ainda são objeto de admiração e intermináveis debates. A Grande Pirâmide de Quéops, o maior dos monumentos existentes, foi construída com milhões de blocos de pedra, cada um pesando entre 2 e 16 toneladas. É surpreendente que muitos desses blocos tenham sido extraídos em Assuã, que fica a mais de 800 quilômetros de Gizé. Como os antigos construtores conseguiram transportá-los a uma distância tão grande? Essa pergunta continua sendo um dos maiores mistérios da história. Uma das teorias mais plausíveis é a versão de que os blocos de pedra eram movidos em enormes trenós, deslizando sobre a areia molhada. Uma imagem detalhada foi encontrada na tumba de Dihut-Hotep, onde homens puxam uma enorme estátua, enquanto um homem à frente derrama água. No entanto, mover é apenas parte da tarefa. Como os blocos eram levantados a uma altura de mais de 140 metros, os arqueólogos acreditam que os construtores usaram rampas, mas como exatamente eles eram ainda não está claro. Alguns acreditam que eram rampas retas, enquanto outros falam sobre construções espirais complexas. No entanto, é interessante a questão de por que os egípcios abandonaram a construção das pirâmides. A resposta talvez esteja na mudança das crenças religiosas. Quando a capital foi transferida de Mênfis para Tebas, a área ao redor do novo centro se mostrou inadequada para a construção de tais grandes estruturas. Em vez disso, começaram a escavar tumbas nas rochas. Esse método se mostrou mais prático, pois protegia o sepultamento de saqueadores. Além disso, o engenheiro Peter James levantou a hipótese de que as pirâmides sofriam de deformação. Ele descobriu que os blocos de calcário se deslocam com o tempo, destruindo a estrutura. Talvez isso tenha sido uma das razões pelas quais os egípcios começaram a buscar outras maneiras de eternizar seus faraós. A ciência de hoje oferece novas ferramentas para estudar as antigas construções. Com métodos modernos de escaneamento, foram descobertas cavidades ocultas na pirâmide de Quéops. Na parte norte da pirâmide, foi encontrada uma pequena câmara com 1 metro de comprimento. Os cientistas sugerem que este é um corredor que leva às câmaras funerárias. E acima da famosa Grande Galeria, foi encontrada uma misteriosa lacuna com mais de 30 metros de comprimento. O que é isso? Talvez seja uma sala secreta com tesouros ou uma segunda câmara funerária não utilizada. Por enquanto, isso são apenas hipóteses. Cada descoberta relacionada às pirâmides não só traz respostas, mas também novas perguntas. O Antigo Egito continua a nos surpreender. Seus mistérios são um lembrete de quão pouco ainda sabemos sobre nossos antepassados. Talvez um dia, os cientistas encontrem uma maneira de desvendar esses mistérios de uma vez por todas, mas por enquanto as pirâmides de Gizé continuam a ser um grande símbolo do gênio humano e da incompreensibilidade do passado.